avivamento, reavivamento. Hoje nós vamos estudar a palavra e nós vamos ver qual é o verdadeiro avivamento que a Bíblia nos ensina. O avivamento que a Bíblia ensina não é aglomeração de pessoas. O verdadeiro avivamento não é em número de pessoas, em reunir em um grande número de pessoas. O verdadeiro reavivamento está na palavra de Deus. Não vai haver avivamento se as pessoas não querer se arrepender, não querer a palavra de Deus e não querer o jejum. São essas coisas que reaviva, que o verdadeiro avivamento para a igreja do Senhor Jesus. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Esdras, Neemias, o profeta Ageu e Zacarias. Vamos lá. Quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, o povo de Israel foi levado cativo por Nabucodonosor. Jerusalém ficou totalmente destruída. O templo de Salomão ficou totalmente queimado, a cidade ficou numa miséria. E ficou uma pequena parte de povo ainda em Jerusalém, que era a classe mais pobre. Alguns nobres foram levados para a Babilônia. Alguns nobres, algumas classes foram levados para a Babilônia. E passado 70 anos de cativeiro, Deus levantou o rei da Pérsia, chamado Ciro, para poder libertar os israelitas e enviar de novo para a sua nação. Ou seja, nesta altura, Babilônia foi destruído pelo Império Persa por Ciro. E Deus despertou Ciro, o rei da Pérsia, para poder abençoar os judeus, para abençoar o povo de Israel a voltar, a repatriar a sua terra. O primeiro retorno se deu em 538 a.C., através de Zorobabel e Jesua. Jesua era o sumo sacerdote e Zorobabel o Tirsata, o governador. Eles voltaram para Israel e começaram a edificar o templo, sobre a liderança de Zorobabel e a liderança do sumo sacerdote Jesua. Então, só que o povo continuava na miséria espiritual. O Israel continuava totalmente descrente. A maior parte estava entregue à descrença no Deus verdadeiro, no Deus de Israel. Passado 80 anos depois do primeiro retorno, veio o segundo retorno para Israel, sobre a liderança de Esdras. Esdras voltou para Jerusalém e percebeu que Jerusalém, Israel, estava no materialismo desenfreado, que Israel estava em totalmente miséria espiritual. Então, Esdras voltou para Jerusalém. No livro de Neemias, capítulo 8, a primeira preocupação de Esdras era que
ensinar a palavra de Deus para Israel, as leis que eles estavam não praticando. Israel estava longe de Deus, Israel estava numa incredulidade, Israel estava totalmente no desvio espiritual. Neemias capítulo 8, Esdras, o capítulo 8 diz assim: Esdras lê a lei diante do povo. O que é isso? A palavra de Deus. Esdras, que era o sacerdote temente a Deus, Esdras, que era um homem de Deus, ele percebeu que Jerusalém estava desviado da palavra de Deus, embora tinha o culto, embora eles estavam superficiais, mas espiritualmente, dentro da palavra de Deus, eles estavam bem longe, desviados. E Esdras, ele vai pegar algum dos escribas e sacerdotes, e vai ser lançado um decreto por Esdras e Neemias, para ensinar o povo a palavra de Deus. É o que está escrito em Esdras capítulo 8, capítulo 8, verso 1. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntaram como um só homem na praça para ouvir a palavra. Nós precisamos da palavra. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que o povo precisa. Nós não temos que trocar a palavra por nenhum culto para chamar a atenção das pessoas. O povo está sedento da palavra, o povo está com fome. O povo está entrando dentro da igreja e saindo com muita fome. Porque hoje as lideranças não estão preocupadas em sustentar o povo pela palavra de Deus. É o que estava acontecendo na época de Esdras e Neemias. O povo não estava interessado pelas leis de Deus, o povo não estava sedento da palavra por causa de uma liderança desenfreada, uma liderança que não se preocupava em levar a palavra para o povo. Esdras foi diferente. Esdras chegou em Jerusalém em 438 a.C. Esdras, ele se preocupou em aplicar a palavra de Deus para Jerusalém. E Esdras, juntamente com Neemias e os 2 profetas, Zacarias e Ageu, que foram profetas na época de Zorobabel e os sumos sacerdotes, eles fizeram a construção do templo. Mas na época de Esdras, o povo estava totalmente desviado da palavra de Deus. E eles reuniram, Neemias 8, verso 1, eles reuniram na praça como se fosse um homem, ou seja, a multidão estava com fome. A multidão estava com muita fome da palavra. E Esdras no capítulo 8 de Neemias capítulo 8, Esdras reúne o povo na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse a lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Assim, homens como mulheres e todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês, ou seja, homens e mulheres. Ali tinha a palavra de Deus. Não é trocar a palavra de Deus para trazer cultos, para mexer com o emocional do povo. Hoje em dia,
Os cultos hoje é somente para mexer com a emoção das pessoas momentaneamente. Cultos com brinde dentro da igreja, com presente, com comelância. Cultos que as pessoas reúnem para fazer festa, para ficar cantando o culto todo. É uma cantarola, é louvor para lá e para cá, e a palavra está esquecida. Só que Esdras, ele tem preocupação em trazer a palavra para o povo estava sedento. Nós temos que mudar o nosso sistema de culto. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, o verdadeiro avivamento, a verdadeira restauração é na palavra de Deus. O povo tem que sair dentro da igreja melhor do que entrou. Como? Através de uma palavra séria, através de uma pregação que leva o povo ao arrependimento, através de uma pregação que leva o povo a conhecer e praticar quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus. Esdras teve essa preocupação em levar para o povo a palavra. Só você ler capítulo 8, versículo 1 e 2, é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento não é aglomeração de pessoas, aonde ali, aquela cantarola a noite toda. Isso não é avivamento. Avivamento é quando se tem a palavra, avivamento é quando as pessoas confessam os seus pecados, as pessoas querem deixar os seus pecados. O verdadeiro avivamento é na palavra de Deus. Não é contratar, não é colocar grupo de louvores para ficar cantando a noite toda, o culto todo. Esdras traz a palavra. E juntamente com Esdras, sabe quem estava ajudando Esdras no reavivamento de Jerusalém, de Israel? Neemias. Neemias era o governador. Esdras era o sacerdote, Neemias era o tirsata. O tirsata era, a palavra tirsata quer dizer governador. Agora veja isso aqui no capítulo 9. No capítulo 9 está escrito assim, Neemias capítulo 9. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum. Esdras traz a palavra para Jerusalém, para Israel. E Neemias vai apregoar jejum para o povo. O que é jejum? Jejum é a abstinência de alimento. Jejum é quando você separa tempo para Deus. Você está consagrando a sua carne e você está dizendo para Deus: Senhor, a minha carne tem compromisso com o Senhor. Então, no capítulo 9 de Neemias, ele ajuntou os filhos de Israel com jejum. Sem a palavra e sem jejum, não há avivamento, não há reavivamento. E sabe o que vai acontecer quando Esdras traz a palavra? Quando Neemias apregou o jejum, sabe o que vai acontecer no meio de Israel? Vai haver confissão de pecado, o povo vai começar a chorar, o povo vai começar a se arrepender, o povo vai começar a ver que estavam desviados da palavra de Deus. E sabe como que as pessoas elas conseguem enxergar que estão desviados? É quando se tem a palavra, é quando se tem jejum. Se não tiver a palavra, se não tiver jejum, as pessoas não conseguem distinguir se estão desviados ou não. Ou seja, tanto fez como tanto faz. As igrejas estão assim, tanto fez como tanto faz. E as pessoas desviadas dentro da igreja. Por quê? Porque estão no seu emocional, no seu emocionalismo.
Isto não é reavivamento, isto não é avivamento. O que adianta eu fazer um culto a noite toda de vigília e no outro dia estar com depressão, angustiado, revoltado com a vida? Não é isso que é reavivamento. O verdadeiro avivamento vem quando nós recebemos a palavra, nós colocamos a nossa vida em jejum, nós colocamos nossa vida em confissão de pecado. Israel confessou os seus pecados e houve restauração e renovação. Um dos maiores reavivamentos, um dos maiores avivamentos foi na época 458 a.C., na época de Esdras e Neemias. Então guarda isso. O verdadeiro reavivamento é na palavra, no jejum, na confissão de pecado e na oração. Você vai ver que esses homens, Esdras, Neemias, era um homem de oração, era homem de jejum. Só você ler o livro de Esdras, o livro de Neemias, você vai ver que esses homens eram homens de oração. Então, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, para concluir: não vai haver avivamento, não vai haver restauração, se o povo não buscar a palavra, se o povo não orar, se o povo não jejuar, se o povo não confessar os seus pecados e entregar a vida para o Senhor Jesus. Este é o verdadeiro reavivamento. Quero fazer uma oração por vocês. Pai Celestial, eu entreguei esta palavra, Senhor. Abençoa todos que me ouvirem. Mostra para todo o povo, mostra para todos nós, para todo o povo, um verdadeiro avivamento, um verdadeiro reavivamento. Deus, tenha misericórdia de nós. Aviva a tua obra no meio dos anos e notifica, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.